Oi, meus irmãos, graça e paz. Estou com muita saudade de todos vocês, mas confiante no nosso Deus, que está sempre ao lado de todos nós e que em breve nós estaremos todos juntos com a graça de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô com muita saudade. Um beijo pra vocês. Oi, gente. Eu tô com saudade da igreja. Também tô com saudade de vocês. Beijo. Olá, graça e paz. O coração já começa acelerado neste início de celebração, assistindo a nossa irmã Hilda, a Hildinha, falando sobre saudade, olhando também, assistindo a Helena e a Luísa, com essa espontaneidade, falando sobre saudade. Eu digo que a diaconisa Selma tem razão quando escreveu essa semana um grupo da igreja no WhatsApp dizendo o seguinte: a saudade é tanta que dói o coração. E eu me emociono porque a gente é muito próximo. A igreja é uma família, corpo de Cristo, e nós estamos acostumados a nos encontrar, a abraçar, a estar perto, poder ouvir. Mas eu creio que em breve isso vai passar, em nome de Jesus. E logo estaremos juntos no mesmo lugar novamente. Mas mesmo hoje, separados geograficamente, mas unidos no amor do Cristo ressuscitado. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade. Nós somos um, vivendo em amor. Nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos um, na graça de Jesus. Nós somos um, amor de Deus e Pai. Nós somos um, na comunhão de Espírito, em uma aliança eterna. Somos um, eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo. Ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade. Somos um, nós somos um, vivendo em amor. Nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos um, na graça de Jesus.
nós somos um. No amor de Deus e Pai, nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um. Nós confessaremos neste instante os nossos pecados. Vejam o que registra a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Nós vamos, nesse instante, orar com a nossa irmã Sueli, que nos colocará diante de Deus e num gesto de humildade e sinceridade, pedirá a Deus perdão por todos nós. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por todos os momentos que passamos na Tua presença. Agora, ó Pai, nos colocamos humildemente no Teu altar e pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão, Pai querido, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, por tudo aquilo que fizemos e desagradou o Teu coração, por aquelas palavras que saíram de nossa boca e não foram para a edificação do Seu santo nome, Pai. Por tudo aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito, e por tudo aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, Pai. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de poder, um Deus que não olha para as nossas falhas, mas para aquilo que está em nossos corações, Pai. Nos ajude, Pai querido, a sermos dignos de sermos chamados seus filhos, para que nós possamos assim estar cada vez mais e mais perto de Ti. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício do sangue derramado na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Perdoados por Deus, e a Bíblia nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nada então nos impede de louvarmos o seu santo nome. Cantemos Deus, somente Deus, e façamos com alegria. Alegria de
dizer sempre que o nosso Deus e Pai também é Deus e Pai dos nossos filhos. Isso para nós é a mais profunda realidade. Quando nós os batizamos, nós assumimos diante de Deus e da sua palavra a responsabilidade, o compromisso e o privilégio de ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. E elas participam do culto também. Todo culto na igreja nós a chamamos à frente e ali cantamos com ela. O pastor canta fazendo gestos e hoje não vai ser diferente. E nós queremos cantar o cântico Sobre a areia o tolo construiu e sobre a rocha o sábio construiu. Queria que você, na sua casa aí com seus filhos, com as crianças, que cantassem conosco neste momento com bastante alegria. Sobre a areia o tolo construiu, a sua casa ele construiu. Vai cair. Sobre a areia o tolo construiu, a sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e água subiu. A chuva caiu, chuva e água subiu. A chuva caiu, chuva e água subiu. E a casa do tolo, e a casa do tolo caiu. Sobre a rocha o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Sobre a rocha o sábio construiu, a sua casa ele construiu. A chuva caiu, chuva e água subiu. A chuva caiu, chuva e água subiu. A chuva caiu, chuva e água subiu. E a casa do sábio, e a casa do sábio não, 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 não caiu. Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigada, Deus, porque até aqui, Senhor, tem me sustentado, ó Deus, cuidado de mim, da minha família, ó Deus, de todos os meus familiares, ó Deus. Senhor Jesus, eu te peço pela vida de cada pessoa que está em casa neste momento, escutando essa oração, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida delas, ó Deus, da família delas também, ó Pai. Senhor Jesus, te peço pela vida da minha avó que está na casa dela, se recuperando, ó Deus, que ela venha melhorar. Senhor Jesus, também te peço pelos enfermos da igreja, pelo Pécio, pelo João Pedro, por todo mundo, ó Deus. Também te peço, ó Deus, pelas pessoas que estão em casa, que estão desabrigadas nas ruas, ó Deus, ou estão passando por qualquer tipo de necessidades, ó Deus, em casa, na rua, no trabalho, por fome, ó Deus, por tudo, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, há muitas pessoas que estão sofrendo neste momento. Não só por conta dessa doença e das dificuldades do nosso contexto atual, mas por outras situações também. E nós queremos orar por elas, colocá-las diante do Senhor. Queremos pleitear suas causas como sendo nós, num gesto de compaixão e misericórdia. Há uma estrofe de um cântico antigo que diz assim: há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Nunca a letra de um cântico foi tão contextual como esta que acabamos de ler. Então queremos agora orar por todos os que sofrem, pelos profissionais de saúde. Quando me refiro aos profissionais de saúde, não estou apenas dizendo de médicos e enfermeiros, mas a todas as pessoas que trabalham nos hospitais, aqueles que estão internados, os que estão na rua, com relação também à nossa responsabilidade diante deles, num gesto de solidariedade. Nós vamos orar, e quem fará essa oração é o presbítero Sérgio. Ele orará por todos nós e também colocará essas vidas preciosas diante de Deus. Antes nós cantaremos um hino cujo título é Em Fervente Oração, que nos incentiva a deixar tudo diante do altar do Senhor.
E após o hino, nós então acompanharemos a oração de intercessão feita pelo presbítero Sérgio. Cantemos. Paz. Esse é um momento de intercessão e eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar comigo. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Pai, que nos concede de, juntos como o corpo de Cristo, orar e pedir, Pai, pelos necessitados. Pai, primeiramente gostaria de interceder pelos enfermos da nossa igreja, Pai, pelas pessoas que estão sofrendo enfermidade, pelas famílias dessas pessoas, pelos enfermos que estão nos hospitais, Pai, que o Senhor esteja ao seu lado, Pai, que o Senhor esteja cobrindo essas pessoas, Pai, com a sua paz, com tranquilidade, e que essas pessoas possam ter a certeza da sua companhia, Pai.
Pedimos também, Pai, pelas pessoas que trabalham nos hospitais, pelas pessoas que estão lutando, Pai, pela vida das pessoas. Pai, pedimos também, Pai, pelas pessoas que, por algum motivo, Pai, ficaram desempregadas nesse momento de pandemia, ou estão com medo, Pai, de perder o seu emprego, que elas possam confiar em Ti, Pai, e colocar o seu coração em Deus, Pai. Um momento difícil, um momento de dificuldade, mas o seu cuidado é sempre, é constante, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cuidar da sua igreja, pelos projetos da igreja que estão sendo realizados mesmo nesses momentos, Pai. Te agradecemos por cuidar da nossa família, cuidar da nossa igreja. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para a nossa meditação, eu escolhi o mesmo texto da semana passada, em Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7. A nossa ênfase foi no verso 4, falando da alegria no Senhor. Hoje queremos ressaltar os versos 6 e 7, mas quero ler o texto todo, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quero ressaltar os versos 6 e 7, que dizem o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, neste momento de pregação da Tua Palavra, pedimos a Tua orientação, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nossas mentes e corações estejam prontas, ó Deus, para receber a mensagem que vem do Senhor. Usa, ó Deus, o Teu servo de acordo com a Tua vontade. E retira de nós qualquer tipo, ó Deus, de orgulho, de soberba, por sabermos que a honra, a glória e o louvor deste e de todos os momentos pertencem ao Senhor. Dessa forma, oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Se existe um assunto que é tratado amplamente, e por que não dizer, especialmente nesse texto que nós estamos vivendo, o assunto diz respeito a essa expressão, ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Ou conhece alguém que é ansioso, ou alguém na sua família que sofre com a ansiedade? A ansiedade tem feito parte da grande maioria da população, inclusive sendo considerada como mal do século. É aquele sentimento que permeia entre o agora e o depois, esse espaço entre o agora e aquilo que vai acontecer, e às vezes aquilo que talvez nem aconteça, mas essa preocupação entre o agora e o depois.
E a ansiedade faz parte das nossas vidas quando somos colocados diante de uma nova experiência, quando muda a nossa rotina. Sabe aquilo que você está acostumado a fazer e de repente muda drasticamente, como agora, acostumado a sair, a fazer as suas coisas, e de repente está aí você, estou aqui eu, confinados em nossos lares. O fato é que a grande maioria das pessoas sofrem de ansiedade. Algumas mais, outras menos. O problema não está em ter ansiedade, mas quando ela acontece de forma demasiada, quando ela se torna um transtorno, ou seja, quando o indivíduo se preocupa demasiadamente com algo que virá a acontecer e, como disse anteriormente, com alguma coisa que talvez nem aconteça. Por exemplo, será que eu ficarei doente nesse período? As pessoas se perguntam. Terei o suficiente para viver, para sobreviver? Continuarei no meu emprego ou perderei meu emprego? Até quando esperar que essa situação se mude? Ou seja, as pessoas ficam realmente preocupadas. Nesse caso, quando a ansiedade vem de forma exagerada, ela interfere na rotina e na qualidade de vida das pessoas, podendo até desencadear algo mais forte, como por exemplo, uma depressão ou então uma síndrome de pânico. Mas para alguns, veja que interessante, ansiedade para algumas pessoas tem a ver com falta de fé. Será mesmo? Quantas vezes você já ouviu que a pessoa é ansiosa porque não tem fé, porque não confia em Deus, porque não lê a Bíblia, porque não ora? Quantas vezes você já ouviu isso? Ou então, quantas vezes você já ouviu as pessoas se sentirem no direito de emitir um julgamento, o seu palpite, por meio de expressão assim, olha, é muito simples para você que está ansioso. Se você tiver mais confiança em Deus, isso passa logo. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Eu pergunto, seria mesmo ansiedade falta de fé? Ou falta de confiança em Deus? Considerando que nós passamos por momentos difíceis, é possível que as pessoas tenham ansiedade, com questões referentes à saúde, de não sabermos lidar, por exemplo, com o envelhecimento, com as pressões econômicas, em milhões de casos no Brasil, com aqueles que tentam sobreviver com pouco ou com quase nada, com a violência, quantas pessoas ansiosas com medo de sair de casa, com problemas no relacionamento, ou com o futuro dos filhos e tantas outras preocupações. As pessoas ficam ansiosas. Inclusive há exemplos bíblicos de pessoas na Bíblia que foram grandemente usadas por Deus e que manifestaram ansiedade. Um exemplo é o profeta Elias, que depois de ter derrotado os profetas de Baal, agora estava ali, intocado em uma caverna, escondido, com muito medo de uma ameaça de morte. Aliás, a sua ansiedade tornou-se tão forte, tão demasiada, que se tornou em uma depressão. Moisés, quando Deus o desafiou a libertar o povo do Egito, a ansiedade bateu tão forte no coração de Moisés que ele já começou respondendo para Deus, falando das suas dificuldades, inclusive a dificuldade de comunicação. Fico imaginando Moisés tropeçando nas palavras para tentar, quem sabe, convencer a Deus de que ele não era a pessoa certa para essa missão. Pense na ansiedade de Maria, quando o anjo lhe apareceu e disse que ela seria mãe do Salvador. Pense na ansiedade de José, como lidar com aquela situação nova e totalmente diferente. O próprio apóstolo Paulo, autor dessa carta aos Filipenses, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, disse que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, Paulo estava constantemente ansioso, preocupado com relação às igrejas diante das quais ele tinha essa responsabilidade do cuidado. E o próprio Jesus, veja bem, o próprio Jesus, no momento que antecedeu a sua morte, em grande agonia, diz lá Lucas 22,
orou intensamente, de maneira tão forte, a ponto de seu suor se tornar em gotas de sangue que corriam até o chão. Quantos personagens na Bíblia também tiveram ansiedade? Diante então da constatação de que as pessoas são ansiosas, umas mais e outras menos, e diante de situações ou de expressões que ouvimos que a ansiedade tem a ver com falta de fé ou falta de confiança em Deus, eu pergunto, o que Paulo nesse texto, nesses 2 versículos, nos versículos 6 e 7, o que ele sugere em sua carta a respeito desse sentimento? Para alguns, Paulo talvez estivesse ali dando uma bronca nos filipenses, dizendo assim, aquieta o coração, ou seja, confie em Deus, como se dissesse, né? Mostre para Deus o que está acontecendo. Aquietar o coração, eu sei, confiar em Deus e crer que tudo vai ficar bem, são coisas importantes. Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse texto, um pouco mais nessa situação. Quando ele escreve para os filipenses que não andassem inquietos por coisa alguma, mas que antes levassem até Deus as suas inquietações, a sua ansiedade, e que fizessem com que essa ansiedade fosse conhecida diante de Deus, eu não consigo ver Paulo dando uma bronca nos filipenses. Na verdade, eu vejo o contrário. Eu vejo Paulo dizendo, olha, vocês sabem que Deus que conhece o coração de vocês, esse Deus acolhe as suas petições. Esse Deus que os conhece sabe o que vocês estão sentindo. E Ele conhece as preocupações que vocês têm. E Ele sabe que essas preocupações são preocupações reais em suas vidas. Por causa do grande amor dEle. Até porque, no culto passado, no verso 4, nesse mesmo texto, Ele tinha dito que a alegria no Senhor não era a ausência das dificuldades e problemas, mas a certeza na presença de Deus. Então saiba, você que está ansioso, que Deus o ama e que o conhece e quer acolher a sua petição. Então essa inquietação que você tem, que é real, será acolhida. Então Paulo diz assim, acalme o coração. Sejam conhecidas diante de Deus, um Deus que conhece as suas preocupações. E ele continua, e ele dará a vocês, no verso 7, uma paz que excede todo o entendimento. Sabe aquela paz que você não consegue explicar, mas que bate forte aqui dentro do peito? Essa paz, diz ele, guardará os seus corações e permeará, veja bem, os seus pensamentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, está dizendo que Deus sabe o que você está sentindo. Ele sabe que o que você sente é real e deseja acolher esse sentimento. É diferente de dizer que a pessoa não está confiando em Deus. Quando ele diz que essa paz excede todo entendimento e guardará os corações e permeará os pensamentos em Cristo Jesus, ele está afirmando que aquilo que Jesus pode oferecer para o ansioso não é algo que pesa mais na sua vida, mas alguma coisa que possa lhe trazer alívio. Jesus não tem intenção de pesar mais a sua vida, mas aliviar o seu coração, porque Ele sabe o que você está sentindo. Sabe, irmãos, a ansiedade aflige as pessoas e gera sofrimentos. E muitas vezes, além do sofrimento próprio já da ansiedade, as pessoas também acabam se sentindo culpadas por acreditarem que não deveriam se sentir assim, porque isso na cabeça delas, ou que colocar em suas cabeças, se configura como ingratidão e falta de confiança em Deus e falta de fé. E aí, em vez de alívio para o coração, há uma sobrecarga no coração. Mas a Bíblia diz que a vida com Cristo envolve um fardo leve. Esse tipo de peso não faz sentido na mensagem do Evangelho. A ideia de associar a ansiedade, associar um sofrimento emocional como a ansiedade à falta de fé ou à falta de confiança em Deus, expressa muitas vezes julgamento e reproduz um pensamento que culpabiliza as pessoas, e isso, além de não proporcionar mudança, além de não ajudar, impede o tratamento.
Veja o que diz lá em Mateus 11, Jesus promete descanso e alívio. Venham a mim, vocês que estão cansados, ou seja, pronto para acolher o que realmente dificulta o seu coração, o que preocupa o seu coração. Sofrer com ansiedade, por si só, já é uma dor muito grande. O acúmulo de culpa e julgamento sobrepõe pesos e aumenta o sofrimento. Então, quando Paulo diz assim, sejam conhecidas diante de Deus, né, a vossa ansiedade, ou seja, quando ele diz, aquieta o coração, ele está mostrando um Deus que acolhe o seu coração ansioso. Está dizendo o quanto é importante acolher as pessoas que passam por este mal. Sabe, acolher em que sentido? Não desmerecendo o sentimento do outro, mas colocando-se no lugar dele e colocando-se à disposição para servir. Se você de repente consegue lidar com todas as suas emoções com facilidade, com as situações contrárias na nossa vida, como os dias de hoje, há pessoas que não conseguem. E nesse caso, é preciso que tenhamos consciência de que são pessoas que precisam de ajuda. Só um parêntese aqui, abra um parêntese aqui. Há casos sim de necessidade de ajuda profissional. Eu mesmo como pastor, algumas vezes encaminho pessoas para especialistas para que possam ser tratados de uma área que não é a minha. Acompanho sim, paralelamente, ou seja, acompanho pastoralmente, mas considero muito a ajuda profissional. Mesmo assim, voltando aqui, inclusive para descobrir se há necessidade de encaminhamento profissional, é preciso ouvir as pessoas e acolher a sua dor, entender o que ela está sentindo. E dessa forma, como fazer se não emprestando o ouvido, ouvindo as pessoas? Sabe, irmãos, nessa hora eu me lembro de Rubem Alves, o grande educador, e ele falava o seguinte, olha, as pessoas no mundo hoje inventam muitos cursos de oratória, mas o que falta no mundo hoje são cursos de escutatória, ele diz. Pessoas que possam ouvir, escutar o outro, e como disse alguém, escutar com silêncio dentro da alma, sem dar palpite, sem julgamento, apenas ouvir, apenas acolher o que o outro tem para dizer. Concluindo, todo mundo lida com ansiedade. Como disse no início, alguns mais, outros menos. Se você é ansioso ou se você está nesse momento ansioso, saiba que há um Deus que te acolhe, que te dá paz, que te escuta, que acolhe o seu sentimento, que sabe o que você tem no coração é real, que abre o coração para que você fale com ele sobre aquilo que te preocupa. Por isso Paulo está dizendo, levem diante do Senhor por petição, inclusive por ação de graça, ou seja, agradecendo por termos um Deus que em vez de nos julgar, em vez de nos maltratar, nos acolhe, ou seja, com ações de graça. Saibam que existe um Deus que cuida de você, quer cuidar de você, com tudo aquilo que te preocupa. Há um Deus que chama para si aquele que está cansado e sobrecarregado para lhe dar alívio. Interessante que Deus também foi a resposta à ansiedade dos discípulos quando viram diante dos seus olhos o futuro tenebroso da cruz. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Em outro versículo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então você pode contar com esse Deus maravilhoso. Acalma então o teu coração. Saiba que há um Deus que não fica te culpando ou sobrecarregando, mas um Deus que lhe concede um fardo suave, fácil de carregar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Dizer que é falta de fé, dizer que é falta de confiança em Deus, ou seja, isso não ajuda, somente atrapalha. Se você conhece ou convive com alguém na sua casa ou no seu hall de amigos que se encontra ansioso, saiba que o julgamento não faz parte do tratamento, mas sim a disponibilidade para servir, para escutar, para acolher o que está dentro do coração do outro. E quando você fizer isso, faça com silêncio dentro da alma,
como Deus também, pelo seu grande amor, nos acolhe e nos abençoa. Deus abençoe seu coração, para que você possa ter condições de enxergar esse Deus solícito, que abre os braços e acolhe a sua dor, disposto a carregar a sua ansiedade, dar alívio e paz ao seu coração, no nome de Jesus. Amém. O culto não termina aqui, ele continuará, pois o Cristo ressuscitado continuará caminhando conosco, aceitando o nosso louvor e dizendo para que você venha até Ele, ou para que você lance sobre Ele a sua ansiedade, ou que faça conhecido diante dEle aquilo que te preocupa, porque o que Ele tem para te oferecer traz alívio para o seu coração. Nós faremos uma oração nesse instante, a oração final, depois impetraremos a bênção, entoaremos o Amém Tríplice e no pós-lúdio, depois de tudo isso, nós entoaremos a canção cujo título é Pai Nosso. Oremos. Obrigado, Senhor, por nos acompanhar nessa celebração. Celebração que glorificou o Teu santo nome. De um povo que confia no Senhor. Celebração que foi fruto de lábios que confessam o Teu santo nome. Colocamos tudo diante do Teu altar, para que tudo o que fizermos possa glorificar e bendizer o Teu santo e precioso nome. Que seja uma semana diferente, uma semana abençoada e sentindo a presença do Deus que nos acolhe, do Deus que traz alívio aos nossos corações. Possamos viver com confiança, com paz, com amor, solidários inclusive, ó Deus, com aqueles que estão sofrendo. Abençoa o Teu povo e aceita a nossa adoração, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que do céu enviou seu Filho para morrer por nós, e as ternas consolações e orientações do Espírito Santo, sejam irmãos e irmãs sobre todos vós, e sobre o seu povo na face da terra, não somente agora, mas para todo o sempre. Amém.
Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu